está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Bom, a gente vai voltar hoje com o bate-papo da Era de Ouro, continuar a conversa, não de onde parou exatamente, que a gente, de certa forma, já chegou nesse ponto lá, né? Hoje nós vamos falar dos principais personagens e uns perrengues que rolavam com os autores da época. Quem tá aqui com a gente é o Renegado. Opa, oi, tudo bem? Cova, tudo certo, Cova? Olá, eu sou o Cova. E o Delfim? Bom, eu sou o Delfim, apresentador do Ninho do Coruja, e eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou falar bastante. Então, gente, vamos lá, bora falar de Era de Ouro. A gente falou muito dos primeiros personagens, né? A gente praticamente falou dos primeiros anos, né? E três deles são, dentre muitos, são os principais arquétipos, né? Como o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Só que eu tenho uma pergunta para vocês. Eles são os mesmos personagens hoje que eles eram naquela época? A criação por exemplo, o Superman, é o mesmo personagem? Sim e não. Todos esses personagens, eles sofreram muitas modificações através das décadas. Até se você pegar, por exemplo, uma revista em separado, né, de cada década, você vai notar que existiram muitas diferenças. O Batman, nos seus primórdios, ele tinha uma aparência bastante ameaçadora em relação, por exemplo, ao resto dos anos 40. Ele trabalhava solitariamente, ele chegou até a usar armas de fogo. O Superman, nos seus primórdios, ele era uma pessoa violenta, né? Eu lembro até que na primeira história, ele lidava com um agressor doméstico, né? Pegando o cara e arremessando contra a parede. Felizmente, os poderes do Homem de Aço naquela época eram bem menores, né, do que os de hoje. Tipo, tudo era livre, tudo era muito criativo e tudo era muito mais violento justamente por não ter filtro, né? Não existia esse filtro na cabeça das pessoas. Algumas, e por isso mesmo os quadrinhos foram, e outras mídias que espelhavam os quadrinhos, né? Espelhavam os personagens de quadrinhos, principalmente, como rádio, literatura pão. Essa falta de freio fazia com que tudo fosse, principalmente porque eram criadores homens, o público os heróis eram homens em sua imensa maioria, né? Então, tipo, como que os homens resolviam as histórias na época? Resolviam na porrada, tiro, porrada e bomba, mesmo. Não existia esse filtro do que era do que era o entretenimento correto para criança, né? Tipo, o mundo era mais violento, o mundo não se preocupava com o impacto que isso vai ter na cabeça do criança e tal. Na verdade, isso é um papo que bizarramente começa com, assim, popularmente, com o Frederic Wertham. Então, as pessoas tinham menos consciência social do que elas estavam fazendo e transmitindo para as pessoas. Outro dia, dane-se se era uma criança que estava ouvindo, né? Tipo, não quer ouvir, tapa o ouvido, sabe? Esse tipo de argumento tosco. E era ouvido claramente na época. O Batman, inclusive, tinha um revólver no começo. Vocês devem se lembrar disso. Então, é um mundo violento, pessoas violentas devem ser tratadas de maneira violenta. Se alguém morrer no meio do processo, fazer o quê? É a vida, ou é a morte, né? Afinal de contas, Batman e o Super-Homem não são coveiros, né? Então, eles pensavam do jeito tosco mesmo, antigamente, né? Para nossa sorte, mimimi. Bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto, menos se for da minha família, não se os bandidos forem da minha família. Não, esse papinho que a gente escuta hoje em dia na mão e na boca de certos políticos, sabe? Era o papo comum dos anos 30, 40, sabe? E a coisa evoluiu, que bom,
né? Eu acho que uma das principais adições ao mito do super-homem é o super-homem não mata. Inclusive, eu não sei quem foi que introduziu isso no mito do super-homem, né? Eu confesso que vou até procurar aqui. Mas a questão é que ele mata, sempre matou, né? Não, mas tá, ele... É igual eu acho que o mito do super-homem no mata é igual ele ser o último filho de Krypton. É uma regra que ninguém respeita, sabe? De fato, acho que até os anos 50, né, não houve realmente qualquer outro sobrevivente de Krypton. Os primeiros kryptonianos, acho que ainda na Era de Ouro, foram 3 criminosos que tinham sido colocados em foguete por Jor-El, em direção à Terra. Né? Não, em direção ao espaço, né? Bom, assim, como tudo na vida de Superman, ia direcionado para a Terra, né? Eles eram Kiso, Uban e Mala. Justamente, se eu não me engano, o Mala, ele era a exata semelhança física de Superman. Até usou dessa vantagem para tentar causar problemas na vida pessoal do herói. Até então, não se tinha o conceito de zona fantasma. Supergirl, como a gente sabe, ela só veio estrear na Era de Prata. Mas esse trio, né, de criminosos de Krypton são realmente da Era de Ouro. E os primeiros, até onde eu consigo me lembrar, seres de Krypton que não Superman, que realmente sobreviveram à destruição do planeta. Delfim, você conseguiu achar o que você queria achar aí? Não achei, infelizmente. Eu queria muito saber quem foi o primeiro escritor que estabeleceu isso. Como é que era a Mulher Maravilha daquela época? Mulher Maravilha também era muito mais pacífica, na minha opinião. Hoje a Mulher Maravilha tem uma pose muito intimidadora e tem aquelas questões da mulher. Realmente, já naquela época, né, ela já agia como um símbolo feminino e discutia... Desculpa te interromper, Cova. Eu só queria falar também, é que você estava falando, não, que era muito diferente, era tal. Nas histórias da Mulher Maravilha, da Era de Ouro, a Ilha Paraíso, ela tinha uma ilha menor do lado, uma ilhota, que era chamada Ilha da Reformação, um negócio assim. Isso, Ilha da Reformação. Os vilões, as vilãs, iam... eram levadas para lá para serem recuperadas. Tipo como se fosse uma prisão que realmente funciona, entendeu? Depois elas perdem as tendências vilanescas delas e depois podem ser ingressadas à sociedade, normalmente. Isso aconteceu com Paula von Gunther, que era uma cientista, né? Que ela foi chantageada pelos nazistas, né? A ficar do lado deles. Também ocorreu com a Cheetah, né? A Priscilla Rich, que ela tinha aquela roupa de leopardo, né? Só que Priscilla Rich, ela voltou aos motivos vilanescos e Paula von Gunther não. Paula von Gunther realmente foi reformada, né? A Circe, né, pelo menos a versão da Terra 2, também ela foi para a Ilha da Reforma. Entre outros personagens menores também. Renegado e Curva. A gente estava falando que o Super-Homem violento, que o Batman usava arma, eles matavam, né, no começo. Sim. Então, mas tem uma outra questão também, onde se aplica esse exagero de força, era muito aplicado, principalmente para o Super-Homem, que era nas histórias da Segunda Guerra, né? Que envolviam japoneses e alemães, né? O que vocês têm para falar sobre isso? Bem, os japoneses, para quem não lembra, eles tinham bombardeado Pearl Harbor em 1941. Então, praticamente dali em diante, né, pelo menos até o final da Segunda Guerra, os japoneses eram vistos como inimigos. Então, em todas as mídias aplicáveis, né, o cinema, os livros e rádios, né, programas de rádio e também os quadrinhos, eles veiculavam como vilões. Então, geralmente eram
representados de maneira caricata, né? E personagens bidimensionais, né? Ou seja, o bom é bom, o mal é mal, né? Aquele maniqueísmo. Os japoneses eram sempre retratados de forma caricata, com dentes grandes, óculos fundo de garrafa, coisas assim. Eu lembro que tinha um vilão, fugindo um pouco do assunto, tinha um vilão do Capitão Marvel chamado Capitão Nippon. Aí ele é como se fosse o Capitão nazista, só que japonês. Uhum. E um dos superpoderes dele é que ele tinha uns dentões pontudos e ele conseguia mastigar aço. Aí pegava, mordia e destruía uma coisa feita de aço. Quando os irmãos Fleischer fazem a animação do Superman, é 1940, não é isso? Por aí, 1940, 1941. Assim, você não tem nenhum tipo de vilão clássico lá. Os vilões, em geral, são alemães e japoneses, né? E o Super-Homem matava a rodo no desenho animado. Mas no desenho animado era um pouco mais implícito, né? Eu acredito que no quadrinho fosse mais explícito. Porque, por exemplo, os vilões morriam, por exemplo, dentro de um avião, dentro de um tanque, coisa que não dava para ver exatamente o cara morrendo, né? Bom, tem um episódio, né, acho que é Japateurs, né? Seria uma mescla, né, de japonês com sabotadores em inglês, que é saboteur. Não lembro direito a pronúncia. Que parece que os japoneses eles sequestram um avião, acho que é um bombardeio, né? E justamente o Superman ele tem que, nos seus momentos finais, foi obrigado até a erguer, né, o avião que estava caindo em Metrópolis, estava desgovernado. Essas coisas, essa propaganda contra nazistas e japoneses é uma coisa comum, que o Koba disse que era retratado dessa maneira e tudo. Por exemplo, você via nas revistas em quadrinhos, nas capas, por exemplo, tem uma capa que está uma coisa dizendo assim, uma capa do Superman assim, Superman diz, você pode dar um tapa num japa. Exato. Ou seja, you can slap a Jap. Ou seja, imagina, as crianças japonesas morando, ou descendentes japoneses, ou asiáticos mesmo. Porque tinham. Japoneses, vivendo nos Estados Unidos, eles devem ter sofrido nesse tempo, né? Devem ter apanhado de todas as outras crianças. Sim, porque, vamos lá, nos Estados Unidos tinham os campos de concentração que eram colocados justamente os japoneses e seus descendentes. Isso não era abordado em nenhum quadrinho da Era de Ouro, mas acontecia. Agora, diferentemente, né, dos campos nazistas, né, que os campos nazistas realmente não eram campos de concentração, eram campos de extermínio, né? Nos campos de concentração para japoneses, dentro dos Estados Unidos, pelo menos existia alguma dignidade, mas eles também viviam em condições sobre-humanas. Isso geralmente nem é contado muito, né? Não é contado muito, mas existia. Mas os campos de concentração nos Estados Unidos já existiam faz muito tempo, desde o tempo, por exemplo, que chamam do Velho Oeste, né? Sim, com os indígenas. Faziam campos de concentração de índios. Sim, os nativos já sofriam nessas condições, é verdade. There we are. Great Scott, 3 of you, all armed to the teeth. Yeah, and we know how to use these cats, too. Who are you? People don't usually ask me that question. They take one look and they know. Yeah? Well, who are you? I'm called Superman. O programa de rádio veio antes da animação? É o seguinte, As Aventuras do Superman, que era o programa de rádio, correu de 1940 a 1951. Agora, realmente, os desenhos do estúdio Fleischer, né, que veiculavam nos cinemas, né, começaram em 41 e 43. Só tem 17 episódios, né? 9 episódios pelo Fleischer Studios e mais 8 pelos Famous Studios. Justamente foi Superman que fez o Fleischer Studios entrar em bancarrota, porque a produção de Superman era muito cara, né? Eles gastavam o quê? 6 vezes mais por animação de Superman do que uma outra animação qualquer, né? Eles faziam outros desenhos, por exemplo, Bat Boop, né? Era o desenho animado mais caro da época, né? Foi o desenho animado mais caro da época. E até hoje, ele é bem feito até para os padrões de hoje, na minha opinião.
teve uma outra coisa que popularizou muito o Superman, que foi o programa de rádio, né? O que foi mais influente na popularização do Superman? O rádio ou a animação? Meu show é rádio, mas o que acontece é que o rádio era o meio de comunicação de maior alcance, né? Todo mundo tinha, ainda não existiam os famosos rádios transistores, né? O rádio era o móvel da casa, né? Tipo, todo mundo ficava em volta do rádio para ouvir as coisas, né? Então isso era importante para todo mundo, né? Mas tipo, foi um programa que durou mais de 10 anos, foram mais de 2.000 programas, se eu tô lembrado bem, eles eram episódios curtinhos, né? Tipo, não chegava a meia hora cada um, e tipo, eles tinham uma consistência parecida com a consistência das séries de cinema, só que com uma vantagem que não era imbatível, né? Tipo, todas as imagens estavam na cabeça do ouvinte. Então, você podia fazer os roteiros mais absurdos, mais enrolados e ficar segurando a sequência, né, das pessoas. Então, tipo, as pessoas realmente ficavam ouvindo, né, semanalmente, né? E, tipo, pensa, tipo, eles eram episódios semanais ou bissemanais? Era algo assim, rolava no fim de semana, mas era uma... Foram mais de 2.000. A chamada coqueluche, sabe? Tipo, todo mundo queria ouvir, sabe? Teve uma época que o programa virou semanal, quando tava no boom total, sabe? Que foi fim da Segunda Guerra Mundial. Então, mas dizer que... podemos dizer que para ajudar a popularizar o Super-Homem, esse programa era legal, porque as rádios elas eram o único meio de comunicação de alcance nacional dos Estados Unidos na época, né? Então, a televisão nos Estados Unidos, ela começa, como começou em todos os lugares do mundo, apenas para os ricos, né? Então, tipo, rádio você tinha que ter as vozes e o roteiro, tipo, só. E efeito sonoro. Sim, a estrutura de rádio, é isso que eu quis dizer. Tipo, você tinha que ter, sonoplastia. Não, até hoje é extremamente importante, né? Mas tipo, para você fazer você acreditar que você está no meio de uma tempestade, pega uma folha de alumínio e coisa assim, né? Tipo, as pessoas, e tipo, o público entrava, né? Todo mundo sabe daquela velha história do Mercury Theater, do Orson Welles, né? Se as pessoas acreditavam que podiam estar alienígenas invadindo Nova York, mesmo eles podendo abrir a janela e vendo que não está acontecendo nada, né? Que é uma coisa inacreditável. Mas e todo mundo entrando em pânico. Então, tipo, né? acreditar numa história puramente ficcional, que era o Super-Homem, que todo mundo sabia que o Super-Homem não ia estar passando na janela, era muito mais fácil de entrar, sabe? Então, todo mundo entrava para se divertir, era puro entretenimento. E principalmente, é muito importante dizer isso, rádio nos anos 30, 40, 50, auge dos seriados de rádio, tudo era feito ao vivo, nada era gravado. Tipo, dava muito problema. E esses problemas eram incorporados à história. Era maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que era caco entrava. Então, como todos os seriados de rádio, existem histórias simplesmente geniais, né? De erros que entraram para as histórias, né? Infelizmente, a gente quase nada disso aí sobreviveu. Quase nada foi gravado. Não existia gravador de rolo, gravador de cassete. Se gravava em acetato, mas os acetatos da época eram muito frágeis. E o fato da duração dos programas serem pequenos é justamente para eles caberem dentro de um lado de acetato, né? Para futura distribuição, mas ainda assim pouca coisa sobreviveu. É por isso que a gente não tem muita referência, infelizmente, do que era. A gente tem os roteiros, a gente tem trechos, mas a gente não tem, tipo, porra, pensa, mais de 2.000 episódios. Imagina se isso fosse colocado no Spotify hoje, a diversão, né?
Mas, infelizmente, a gente não tem isso. É engraçado, mas não tinha disquinho colorido, não? Acho que isso é um pouco posterior. Na época, lembrando todo mundo, a tecnologia de gravação de disco, ela muda muito, né? O que era disco de vinil antigamente era disco de acetato, que era muito mais duro, mas muito mais frágil, né? Qualquer encostadinha, qualquer pancadinha diferente, o disco já estourava inteiro, rachava inteiro, tá? Então disco de acetato era realmente um negócio muito frágil, né? As tecnologias de armazenamento eram muito frágeis, né? A tecnologia de armazenamento de película, vocês lembram muito bem, né? Tinha nitrato de prata, né? Eu não lembro. Nitrato de prata. Nitrato de prata, muito volátil, né? Muito combustível e muito original de filme se perdeu por causa disso. Você sabe melhor do que eu, Jó. Então, tipo, a gente tinha problemas similares no rádio para a gente não ter isso preservado até hoje. Mas película até hoje, se você não toma conta, pega fogo ou mofa, cara. É muito frágil também. Interessante que isso me lembrou o seguinte: existem alguns atores, né, cuja filmografia completa ele é considerada perdida, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma atriz chamada Teda Bara, né? Sim. Teda Bara, ela filmou a primeira versão de Cleópatra e essa versão encontra-se perdida. Do outro lado, Nosferatu, que é um filme, acho que talvez ainda mais antigo, ele se encontra hoje no YouTube, né? Porque simplesmente o que acontece? Na época que foi lançado Nosferatu, a família de Bram Stoker processou o estúdio porque tinha óbvias similaridades, né, com o livro de Drácula, né? Praticamente eles trocaram todos os nomes e locais, mas a história de Nosferatu é a história de Drácula. E enquanto os filmes de Teda Bara estão todos perdidos, Nosferatu não está, né? Que foi ordenado para ser destruído. Tipo, é importante dizer algumas coisas, né? A influência do rádio no mito do super-homem, ela começa porque tem coisas que apareceram primeiro no rádio, né? Antes de aparecer nos quadrinhos, antes de aparecer nas séries de cinema, né? O mais importante para o mito em si, como do próprio super-homem, é o surgimento da Kryptonita. Ela é inventada para um programa de rádio, né? Tem uma aventura de Superman na qual os criadores, né, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, iam introduzir a Kryptonita, só que a história foi recusada. Mas também é muito importante saber que foi no rádio que apareceram pela primeira vez, por exemplo, o Jimmy Olsen e o Perry White, né? Tipo, ele precisava de um chefe. Ele precisava de um chefe, ele precisava de um fotógrafo. Tipo, e simplesmente foram lá e criaram. Era uma época muito livre, né? E lembrando que o Super-Homem estava no 2º ou 3º ano de carreira. Então, tipo, ninguém sabia do que aquilo ia dar, né? Então, tipo, as mídias andavam sem existir o nó da coerência. Tipo, tudo tem que estar amarradinho, né? Então, tipo, de repente, tinha lá um chefe. Era o Perry White, né? Tinha lá o Jimmy Olsen, né? E, tipo, é engraçado, porque no rádio ele trabalhava no Planeta Diário. No seriado dos Flash, ele trabalhava no Planeta Diário. Nos quadrinhos, ele trabalhava no Estrela Diária. E, tipo, uma coisa legal, né? No finzinho da Segunda Guerra Mundial, né? O rádio promove o primeiro crossover importante dos maiores do mundo, né? Batman e Robin aparecem no seriado do Super, né? Em março de 45, que é uma das coisas marcantes, né? É o primeiro encontro dos melhores do mundo, né? E tipo, é muito legal saber disso, né? E você fala assim, mas tá tudo bem, Delfim. E daí esse tipo de coisa. O que é importante hoje em dia? Por que o rádio
o rádio influente ainda hoje em dia, eu vou dizer que é. Vocês devem ter lido, né, a série do Gene Young chamada Superman contra Clã. Não sei como é que isso foi traduzido no Brasil, né? O Superman Smashes the Clan, né? Isso é baseado numa série num arco da série de rádio do Super-Homem, né? O Gene Young pega e adapta para os quadrinhos esse mod que veio do rádio, né? Que é uma coisa maravilhosa. E tipo, o programa de rádio, ele inclusive, e o Gene Young resgata isso, né? Ele utiliza, e o roteiro é muito feliz nisso, né? Porque é um roteiro completamente anti-clã, né? Ele usa signos da própria Ku Klux Klan, né? E o quadrinho e a série de rádio, ela leva você a pensar na KKK, né? Não ria. Mas só que a série não chamava, o nome era disfarçado para não falar da Ku Klux Klan abertamente, né? Porque tinha muita influência dos Estados Unidos. O nome do episódio era Clan of the Fiery Cross, né? Esse é o nome do arco, né? É o clã da cruz flamejante. Então, a gente tem essa influência até hoje, né? A série de Yang aconteceu 2 anos atrás, né? Essa série de quadrinhos. Então a gente não sabe o que mais vai poder ser resgatado do rádio para cá. Hoje em dia, não sei, as pessoas mais novas também acho que não conhecem, mas, por exemplo, quando o Superman estava chegando, falavam: é um pássaro, é um avião? Não, é o Superman. Ou então, aqui quando ele sai voando, falavam: para o alto e avante. Para o alto e avante, on the way. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings in a single bound. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Tem coisas, mundialmente falando, em outras séries, que são resgatadas, né? Por exemplo, o Doctor Who tem resgatado parte de coisas que rodaram apenas uma vez em rádio, em quadrinhos, para fazer parte do canon, tanto no canon expandido da Big Finish, quanto no canon da série de televisão mesmo. Então, esse cruzamento de informações eu acho muito interessante, porque tipo, você resgata coisas boas e moderniza elas e traz para o público novo, sabe? Então, podemos afirmar que até hoje, esses programas de rádio, muito antigos, que já datam de 70, 80 anos atrás, ainda são, sim, influentes na carreira do Super-Homem. Nessa época teve muita sacanagem com os criadores e tinha muitos criadores sacanas também, né? Aí a primeira pergunta que vai em relação a isso, o Siegel e o Shuster, eles foram mais inocentes que o Superman? Foram bem mais, eles foram altamente sacaneados, se a gente for olhar, né? Porque de um personagem que rendeu milhões em merchandise, eles venderam, assim, calculado assim para hoje, né? Acho que teria sido o equivalente hoje a $2.000 por aí. Então... Eles foram em várias editoras, várias publicadoras, ninguém queria o Superman, né? Todo mundo achava o Superman mirabolante demais, mas quando ele foi publicado foi sucesso instantâneo. Nem eles mesmos, nem os próprios criadores tinham ciência daquilo que eles tinham em mãos. É que, na época, não se tinha noção de quais personagens seriam os personagens que seriam os grandes sucessos, né? Calhou, eu vou repetir pela terceira vez, calhou de ser o Super-Homem. Por quê? Porque estava no lugar certo, na hora certa. Agora, se tivesse sido... Eu vou um exercício de imaginação aqui. Se ao invés do Super-Homem tivesse entrado naquela escotilha, né, o Capitão Marvel, seria o Capitão Marvel hoje o grande grupo. Se o Capitão Marvel tivesse na National Periodical. Entende? Então, mas o Capitão Marvel existiria se não existisse Super-Homem? Eu acho que existia o Super-Homem e o Super-Homem ia ser talvez um rodapé história.
sabe? É difícil falar do sucesso do Super-Homem sem falar da estrutura que o envolvia, né? Se eles não tivessem vendido o personagem do jeito que eles venderam, nada disso teria acontecido desse jeito. Percebam, muitos direitos do Batman ficaram com o Bob Kane. Isso. Então, tipo, quanto tempo demorou para o Batman estourar em termos de mídia? Demorou 20 anos, né? Então... Não, mas calma. O Batman era popular em quadrinhos. O Batman teve... Calma. Não, o Batman só nos anos 40 ele teve série de cinema. Não, mas o Batman só deu dinheiro de verdade com a série de 66. Exatamente, é essa a questão, né? Já o Super-Homem é uma mina de ouro desde o começo. Mas, o Delfim, você acha que se não tivesse o Superman, ia ter essa explosão de super-heróis que teve? Eu ouso dizer, Renegado, que se o Superman não tivesse... Se a gente não chamaria esses personagens de super-heróis, que a gente chama eles de super-heróis por causa do Superman. A gente chamaria eles de outra coisa, inclusive. Exato. Capitães heróis, Marvel heróis. Não, seria outro termo. Tipo, tanto é que no começo não era o super-herói que era usado. Não eram Action Heroes. Action Heroes era Carlton. Como era? Mystery Man, né? Mystery Man, exatamente. Então... Mas ele influenciou muita coisa, né, Delfim? Por exemplo, continuando o que você falou, que ele foi o primeiro, a explosão e tal, ele deu nome a muita coisa, por exemplo, super velocidade. Mesmo o Flash... Tudo era super. Super força, super velocidade, super visão. Mesmo o Flash chama de super velocidade o poder dele. Não é Flash velocidade, eu sei. Até o supermercado. Eu posso falar, você está brincando, mas eu posso falar que é verdade. Porque esse prefixo super se tornou extremamente popular. É isso, né? Hoje em dia, se a história fosse outra, a gente poderia ir, sei lá, ao Ubermercado. Se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra. Não! E se tivesse aparecido um Uberman no local certo, na hora certa? A gente não sabe. Mas a gente sabe da influência do Super-Homem. E tipo, parece piada, mas sim, supermercado. Vocês sabem por que o Bob Kane manteve direito sobre o Batman? Eu juro, eu lembro dessa história, mas eu não lembro direito. Se você puder clarear para os ouvintes. Então, o Jerry Siegel e o Schuster eles iam entrar com processo contra o pessoal da National Periodics. E aí, cara, rolou o seguinte, eles chamaram o Bob Kane e uma galera para entrar junto. A National Periodics ia perder tudo. Os caras sacaram que quando o Bob Kane assinou o contrato com eles, ele era de menor. Fizeram um acordo com o Kane... E o Kane caiu fora da tentativa do combo ali da galera para fazer o processo. E errou o Siegel Schuster de novo nessa história aí. E ele se deu bem que ele manteve uma boa parte dos direitos. Assim como alguns outros poucos criadores, né? O Eisner manteve os direitos sobre alguns personagens, como o Spirit, por exemplo. O Cici Beck tinha alguns direitos sobre o Capitão Marvel e a família. Né? Então, a história do Siegel Schuster ela é exemplar. Mas vocês sabem que o mais esperto era o criador da Mulher Maravilha, foi muito esperto nessa história, né? Que quando ele assinou, ele botou uma cláusula lá que ele recebia todos os royalties, né? O Schuster e o Siegel só foram receber royalties, coisas com o filme de 1978, né? Só para deixar claro que eles sempre se ferraram nessa história mesmo. Bom, mas foi mais como uma esmola do que realmente o filme eles tiveram. Mas mesmo com o filme eles tiveram que entrar na justiça para conseguir o dinheiro. Não, eles estão na justiça até hoje, se não olhar, né? A família. A família, né? Porque os dois a família. Não, mas então... Na verdade, se vocês repararem nos créditos que aparecem, vocês percebem que aparece tudo em arranjo com a família de um deles só.
Mas olha Não só, com a família dos dois. Acho que é tudo em relação à família do Shuster. A família do Não, do Siegel. Siegel. O Shuster não teve família. ele não casou. Seja, Ele não tinha Não casou. filhos também. Não, porque tem uma coisa que é. A Warner só fez um Acordo acordo judicial. porque muita gente do mercado, na hora que o filme ia sair, começou a fazer uma campanha pesada, negativa com o personagem. A Warner teve que correr para dar essa mesada para os dois, que o acordo no final foi isso, foi uma mesadinha, né, para eles, né? E, Pensões. aliás, foi uma mesadinha e crédito da criação, que até então eles não tinham crédito da criação também, não. Eles foram ter crédito com o filme. Teve um lance também, João, que do Superboy, né? Que teve a guerra, os dois escreviam e desenhavam as histórias do Superman. Sim. E teve um tempo, é um negócio assim, eles tinham por contrato, eles tinham um tempo que eles iam escrever, desenhar as histórias do Superman, eles mesmos faziam. Então eles foram para participar da guerra, foram chamados para participar da guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles foram, ou foi da Coreia? Não, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi. Foi a Coreia. Caramba. Não, Não, Segunda Guerra. Aí quando eles foram, quando eles voltaram, tinham feito a DC tinha começado a escrever a história do Superboy. Não, peraí, a história é Superman. diferente. Peraí que eu vou explicar. diferente. É assim, Renegado. O Siegel foi convocado e ele foi para o Havaí, cara. Antes dele ir para o Havaí, ele tinha dado a ideia para a editora para fazer o Superboy. E a editora falou, não, isso é uma bobagem, nós não vamos fazer isso, não. Aí, quando ele estava lá, o Shuster mandou uma carta e falou, cara, os caras estão mandando desenhar o Superboy. Ele falou, pô, cara, que sacanagem, você aceitou? Ele falou, eu ia fazer o quê? Sabe? O Siegel nunca desenhou o Superboy, porque o contrato que a National Geographic... Schuster, no caso. Não, de novo. O Shuster nunca desenhou o Superboy, porque o contrato que ele tinha com a National Periodics era... Eles ganharam um contrato do processo. Os caras falaram, não vou te dar um processo, não, mas você vai desenhar, a gente vai liberar, só vocês dois vão fazer a história do Superman por 10 anos. Nós vamos contratar vocês por 10 anos aqui para fazer. Mas como freelance, ainda tem isso, era como freelance, vocês não tinham direito a nada. Humilhação demais. Putz, essa humilhação na história desses dois E aí, quando criou o Superboy, a editora fez por conta, não passou nem pelo estúdio deles, saca? Por isso que não tem o nome dele como desenhista. Não, mas o Siegel escreveu, pelo menos, as primeiras histórias ele escreveu. Eu tenho lá. Bom, então não estou confundindo tudo, vou cortar essa parte toda. Não, eu dou um jeito. Então, mas aí... O criador da Mulher Maravilha, o William Moulton Marston, ele foi muito esperto. Eu ainda tenho dúvida quem foi mais esperto, se foi ele ou se foi o Bob Kane. Que o William Moulton, ele manteve direitos e ele fez uma sacanagem ali. Ele obrigou a DC por contrato que a Mulher Maravilha tinha que ter pelo menos uma vez por ano uma edição publicada, senão os direitos voltam para ele e para a família. Isso vale até hoje. Tanto que teve anos que a Mulher Maravilha estava embaixo, que eles corriam lá, publicavam um one-shot só para manter. Tipo a sacanagem que eles fizeram com a Alan Não, mas Moore, nunca deixaram de publicar a Mulher Maravilha em todos esses anos. Desde 1941 até hoje. Nem que seja um one-shot, eles faziam. Não, mas entenda, ela sempre teve série regular. Né? Wonder Woman, ela também, nos primórdios, ela aparecia em 682 Comics, e também como membro da Sociedade da Justiça em All Star Comics. Mas por falar em sacanagem, quem quer contar as sacanagens do Bob Kane com o Finger e com o Jerry Ross? Antes de falar na sacanagem, eu queria queria lembrar um pouco do que é dos acordos, né? Quem é realmente a família do Siegel que assinou o acordo para poder ter os créditos em todas as produções futuras de qualquer mídia, né? Não a família, não os herdeiros do Shuster, mas
o impressionante dessa história toda, né, dos direitos é que eles não venderam os direitos do Super-Homem pelos famosos $130. Eles venderam os direitos da Action Comics número 1. Os direitos do personagem, eles deram de graça. De graça. E eles fizeram isso porque eles já tinham feito isso antes. Já tinham feito isso antes, por exemplo, com o Doutor Oculto. Por exemplo, com o Slam Bradley. Né? E que são criações deles Rádio também. Squad. Né? Só que o problema é que o Super-Homem virou um ícone, né? O Super-Homem deu muito certo e eles simplesmente não viram isso chegando. Então, tipo, não vamos dizer que eles eram inocentes. Eu insisto nisso. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo algo que eles já tinham feito antes e assim, não vai dar nada. E não vai dar nada de novo, eles pensaram. É só mais um personagem de quadrinhos, né? Só que daí foi feito um levantamento. Esse levantamento foi feito por uma revista chamada TIE, se eu não me engano, no ano de 2012, né? Eles ficaram contratados pela DC por 10 anos, né? Escrevendo e desenhando os quadrinhos, né? Até a hora que eles decidiram entrar com o processinho, né? Os leitores amavam eles e eles eram roteiristas e desenhistas mais bem pagos da DC. Juntos, nesses 10 anos, eles receberam o equivalente a mais de $400 mil. Convertido para hoje. Né? Convertido para hoje, uma boa pergunta, né? Mas o equivalente de $400 mil da época. Então... Porém, Delfim, por exemplo, eles nunca receberam nada pelo programa de rádio, nem pela animação. Não. É isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é assim, a gente tem tipo, o que eles fizeram foi calculado. E você quer saber em valores de hoje quanto seria? Em valores de hoje, em valores de 2020, que é o que a gente tem a referência aqui, equivalia a mais de $6 milhões em 10 anos. Então, tipo, apesar de eles não receberem os direitos, eles deram o copyright, né? Tipo, hoje em dia, em retrospecto, a gente pensa, é injusto. Mas, tipo, eles fizeram de caso pensado. Né? Foi legal o negócio. Eles não foi exatamente uma passada de perna. Era uma coisa que vários criadores faziam e, tipo, com 99% dos criadores não deu nada mesmo. Os personagens deles, tipo, prosperaram em direção ao fracasso. Agora, mas será que não foi exatamente por ser pioneiro que eles se ferraram? Não, porque, tipo, os quadrinhos, como a gente os conhecia, os quadrinhos existiam desde 1935, né? E eles podem ter inventado um personagem diferenciado, mas tipo o tipo de publicação que eles publicavam existia já havia 4 anos, né? Era uma questão de tempo alguém vir com uma ideia que, como a gente viu no podcast anterior que a gente gravou, essa ideia estava rondando, a ideia da máscara, a ideia da luta do bem contra o mal, a ideia da identidade secreta, né? Tudo, eles botaram isso num pacote de habilidades extra-humanas, né? Eles introduziram algo importante, né? E com um personagem com um nome muito, muito, muito pegado, né? Tipo, se a gente pensar bem, Super-Homem é muito genérico, né? Ele tipo ele é um homem superior, né? Então, tipo, é um nome muito simples. Vamos combinar, né? E por isso que pegou. Tipo, todo o conjunto da obra é muito pegado, muito colado. Né? Mas eles fizeram o que era procedimento de mercado, né? Eu vou falar para vocês. Eu trabalhei... eu publiquei pouco quadrinho na minha vida, mas eu publiquei alguns quadrinhos na minha vida. E os direitos desses quadrinhos que foram publicados foi mais ou menos o mesmo esquema. Venda da história e a cessão dos direitos. Até hoje, editoras... eu faço capa de livros, vocês sabem, né?
As editoras de livro até hoje botam. Antigamente elas botavam cessão total de direitos. Hoje em dia elas não podem fazer isso por lei, porque o copyright hoje em dia, por exemplo, se não existisse mercado de super-heróis, o mercado tivesse sendo criado hoje, com as leis de hoje. Siegel e Shuster jamais teriam perdido o copyright, porque o copyright hoje em dia é inalienável dos criadores. É para sempre deles. O que eles podem negociar é o direito patrimonial. Eles podem ceder isso totalmente. Mas o direito autoral, ele não pode mais ser alienado dos criadores. Mas então, você está, obviamente, falando nos Estados Unidos, das leis dos Estados Unidos, né? Não, tô falando do Brasil também. Epa! Ele está dando o exemplo dele. Talvez principalmente no Brasil. Né? Mas, por exemplo, uma editora que compre uma capa de livro minha, ela tem os direitos patrimoniais de uso da arte que eu faça, tudo. Mas elas não têm o direito autoral. Esse vai ser sempre meu. Entendeu? Mas nos Estados Unidos funciona do mesmo jeito? É por isso que eu posso pegar uma capa de livro minha e publicar num livro meu sobre meu trabalho. Ou eu posso divulgar como meu portfólio, sabe? Ou eu posso dar aula sobre o meu próprio material, né? Porque o copyright é meu, né? Os direitos patrimoniais é que não são, os direitos comerciais é que não são. Né? As leis e o caso do Super-Homem, além de alguns outros casos famosos, é que levam a essa mudança de legislação. Ela vai se aprimorando. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez eu fui num lançamento de um gibi da gringa, né? E tinha um desenhista brasileiro, e ele estava contando lá que ele, no tempo que ele estava no run de uma revista, não vou dar nome de ninguém, ele criou um uniforme novo, um novo desenho lá para o uniforme do personagem tal. Esse personagem tal, com essa versão do uniforme, apareceu num desenho animado. E ele recebeu um singelo cheque lá pela aparição do desenho animado de $200. Foi isso que ele recebeu. Nada mais que isso. Assim, é uma mixaria. Assim. Tudo tem que ser muito combinado antes, né? Pois é. Tem que ter um bom advogado, né? Mas esse caso do Superman, para as pessoas de hoje em dia, os ouvintes mais novos, ter uma noção do que a gente está falando, seria como se fosse a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, se em vez dela chegar e a editora tivesse produzido o livro dela, e ela ainda mantivesse direitos, seus personagens, tudo, ela vendesse os direitos para a editora, para publicar, entendeu? A editora desse uma grana para ela, vamos supor, sei lá, que seja 20 mil euros, ou não, da Grã-Bretanha está separada da Libras. Aí, o que aconteceu? Desse dinheiro, acabou. E depois a editora começou a ganhar dinheiro, licenciasse para fazer brinquedos, filme, história em quadrinhos, botar em fazer bonecos, brinquedos, entendeu? Bolsas, Harry Potter, fantasias, e ela não ganhasse mais nada. E os caras ganhassem milhões, bilhões. Isso ia ser sacanagem. Não, mas para os leitores novos tem uma noção, assim, uma coisa mais, como eu vou dizer, contemporânea. Voltando a falando dessa sacanagem, o Bob Kane também, nesse ponto, ele foi bem sacana com o Bill Finger, né? Porque até recentemente ele conseguiu esconder o Bill Finger bem, né? Da criação. O Bill Finger recebe crédito tem pouquíssimos anos como criador do Batman, né? As pessoas não sabem, os ouvintes, o Bill Finger, o Bob Kane criou. A partir daí, o Bill Finger foi escrevendo as histórias e fez muitas criações. Ele que criou, eu não sei a versão certa, mas eu sei que ele criou muitos dos vilões. Parece que foi ele que criou o Alfred, né? Não, mas vocês sabem que o visual do Batman, quem criou foi o Bill Finger. Ele que sugeriu botar capa, porque era um cara louro, com uma máscara tipo Robin, uma asa de morcego e uma camisa vermelha. Essa era a ideia do Bob Kane, de Batman. Sim, o Bill Finger criou tudo. Depois, além disso também, ele criou o Comissário Gordon, criou quase tudo do Batman. Não, mas tem muita coisa. Porque o do Jerry Robinson também tem muita criação. Mas você sabe qual vilão que o Bob Kane criou? Poxa, de cabeça não. O Duas Caras.
Seria ele se olhando no espelho e... Vai saber, né? Porque o Bob Kane foi muito sacana com a galera, assim. E foi o cara que enriqueceu, né? Se deu bem, no final das contas, lá, com as tramóias dela, com as tramóias dele, né? E o fato dele ser menor de idade quando aconteceu o famoso checão com a assinatura lá de royalties que os caras falaram para dar aqui uns direitos para os meninos, pro cara, senão nós estamos ferrados. Né? Essa nós vamos perder. Você disse que o Coringa não foi criado por J.R. Robinson sem o Bill Finger. Aqui está acreditado como ele também. Entendi. Aqui está acreditado como criação do Bill Finger. Mulher Gato, Cara de Barro, aquele Ace. O Batcão. A Batwoman e a Batgirl, aquelas da a Batgirl original, né? Cat Kane. O Chapeleiro Louco, a Vic Vale, o Hugo Strange, o Espantalho, o Charada, o Mariposa Assassina, o Pinguim também, Thomas Wayne, Mark Wayne, os pais, né, do Bruce Wayne. Coringa, aqui está sendo acreditado como 3 autores do Coringa. É o Bob Kane, Bill Finger e o Jerry Robinson. Aqui, pelo menos na Wikipedia, está sendo acreditado os 3. O Comissário Gordon. Então, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos fazer a festa do Renegado aqui e vamos falar do Capitão Marvel. Ou seria Shazam? Shazam! Mas vamos começar falando sobre ele. É um personagem que foi criado na esteira do Superman, né? Assim que o Superman surgiu, teve vários heróis assim, que surgiram na esteira do Superman, tendo abocanhar um pouco do sucesso. E o Capitão Marvel foi criado com essa intenção. Só que ele rapidamente, vamos dizer assim, ganhou a história dele e ele ganhou identidade própria, seu próprio jeito de agir, que diferenciava ele dos outros. A história dele é muito camp. E ele, quando ele foi criado, ele tinha uma coisa que é superior ao Superman. Ele é uma criança, então as crianças, os leitores, se identificavam muito mais com o Capitão Marvel do que com o Superman. E as histórias, como tinha essa parte, e ele trouxe várias coisas diferentes. Por exemplo, isso que a gente tem agora de família de super-heróis, o Capitão Marvel que trouxe Barry Marvel, Capitão Marvel Jr., Tio Marvel. E também ele trouxe uma coisa que era raro de se ver nas outras editoras, que tinha muita, assim, crossover entre os heróis da editora que eu tomava essa foto. Por exemplo, era normal... é verdade. Não era tão normal assim na Quality e na National Periódico. Isso. Ele se encontrava com, por exemplo, tinha um Spy Smasher. Aí, uma outra história... Smasher, sim. Spy Smasher. Uma outra história que o Marvel Jr. se encontrou com o... Homem-Bala? O Homem-Bala. Foi na hora que ele chegou, eles também rompiam muito a quarta parede. Foi assim... Teve a origem do Capitão Marvel Jr., uma história do Capitão Marvel. Aí, tinha uma revista chamada Master Comics, que, vamos dizer, o herói principal tinha várias histórias, mas a história principal era do Homem-Bala. Aí apareceu na história do Homem-Bala o Fred Freeman. Aí falou assim, quem é você? O Homem-Bala perguntou, falou assim, eu sou o Capitão Marvel Jr., eu fui mandado aqui para Master Comics pelo Capitão Marvel para ajudar na luta contra os nazistas. Ele não falou assim, eu vim aqui te ajudar, ele falou direto. Eu fui mandado aqui para a revista Master Comics. Aí, a partir daí, ele começou a ter essa história principal dessa Master Comics. E, posteriormente, ele ganhou a revista própria dele, chamada Capitão Marvel Jr. E também, por exemplo, a Marvel, era normal ela ter histórias que, participando, o Pink, ele era o sidekick, o parceiro mirim do Senhor Escarlate. É tipo uma versão do Batman, da Fox. E também teve histórias, por exemplo, que se juntaram, todos os heróis da Master Comics, que apoiou a história da Master Comics, eles se juntaram numa mesma história para combater vilões e eles se chamaram Clube de Heróis. Então é normal você ter esse tipo de coisa. E o Capitão Marvel
depois, não sei se vocês, o leitor não, assim, bom, vou explicar para o leitor. Na Era de Prata, todos os vários personagens que foram criados por Superman, é que como o Bill Finger estava pro Batman, tinha um Otto Binder, estava um autor chamado Otto Binder, estava preocupado com o Marvel. O Otto Binder, quando posteriormente a gente vai falar, teve um problema que teve a vontade de publicar o Capitão Marvel, o Otto Binder foi para DC e botaram ele justamente para escrever a história do Superman. E ele fez várias criações. Por exemplo, Bizarro é a criação dele. Supergirl é a criação dele. Brainiac é a criação dele. O nome? O Supercão. Certeza. O Krypto. Brainiac. Krypto. Oi? Não, fala Certeza que Brainiac. Porque é o seguinte, o Brainiac, assim, a essência do personagem, ele é baseado em outro personagem que surgiu nas tiras de jornal. Só que era outro nome, mas também tinha tomado uma cidade, Krypton, encolhida numa garrafa, tá entendendo? Era alienígena e pronto, continue. Eu acho que até as Kryptonitas vermelhas é a criação do Otto Binder. Eu acho que essas extrapolações talvez tenham sido também do Mort Weisinger. Mort Weisinger, ele introduziu muitos conceitos, né, baseados no que ele ouvia das crianças que ele conversava no bairro dele. Talvez, se eu não me engano, a visão de calor, o supercão, coisas desse tipo foram introduzidas devido a ideias de crianças que ele costumava dar ouvidos. Afinal de contas, era o público-alvo da época. Mas, Renegado, fala das tiragens do Capitão Marvel, cara. É normal o Capitão Marvel vender 1 milhão de cópias por mês, cada revista. E isso já estava... A DC estava ficando... Não era DC no tempo, mas eu vou chamar de DC. A DC estava ficando muito chateada com isso. Estava sobrepujando o Superman. Estava, perdão o trocadilho, superando o Superman. E aí... começou a processar, dizendo, mas só que aí eles mostraram, vamos dizer assim, os advogados, eles mostraram que tudo que o Superman, na verdade, os poderes do Superman já tinham outros heróis, personagens de folclore e da mitologia, tinham os poderes do Superman antes dele. Por exemplo, Super Força, Hércules, voar, Ícaros. Então, na verdade, eles não estavam copiando isso que eles disseram no julgamento. Eles não estavam copiando o Superman, eles estavam bebendo da mesma fonte. E, aí foi. Só que a DC ficou prolongando o julgamento. Eles perdiam, aí eles recorriam e iam prolongando. Só que a DC... Aquela eterna batalha judicial. Isso. Só que a DC tem vamos dizer assim, o Capitão Marvel pode vender mais que o Superman. Mas só que a DC tem toda uma horda de personagens de sucesso. Mulher Maravilha, Superman, Lanterna Verde, Flash, e por aí vai. E a falsa só tinha a família Marvel. Todos os outros são personagens menores. Então, eles vão gastando o dinheiro deles para advogados nesse processo, foi acabando, eles estão torrando tudo. E a DC, até que o momento que eles se viram, por causa disso, eles se viram obrigados a fazer um acordo, né, abrir mão do personagem para de publicar. E assim o Capitão Marvel foi parar de publicar para falta. Ficou na geladeira uns 20 anos. Foi um grande erro, né? Foi. Poxa, eu não consigo nem pensar como é que estaria hoje em dia. Poxa. Mas você acha que a atmosfera camp do personagem sobreviveria até hoje? Eu acho que a atmosfera camp não. E se você parar para pensar, eu acho realmente que foi o Capitão Marvel que, por causa do sucesso do Capitão Marvel, por causa das histórias camp, foi ele que influenciou a Era de Prata.
muito da Era de Prata. Por exemplo, essas histórias do Batman viajando para o espaço, Batman com vários trajes, um traje azul, outro rosa, outro amarelo, outro verde, entendeu? Essas histórias assim, Batman Homem das Cavernas, Batman, Tarzan, essas coisas. Então, isso foi mudando também. Essa parte não durou para sempre. O Batman, você não pensa mais nessas coisas hoje em dia. Você pensa um Batman mais sombrio. Ele foi mudando com o tempo. Eu acho que a Capitão Marvel ia mudar com o tempo também. Não ia manter essa característica. Pelo menos não tão acentuada assim. Você tem mais alguma coisa a falar do Capitão Marvel, né, gato? Poxa, como eu já disse, a partir dele começou esse negócio. Aí o Batman apareceu o Batwoman. Aí mais tarde o Superman apareceu o Supergirl, Superboy. Foi uma coisa assim, foi expandindo a família dos heróis. Deixa eu pensar. E ele teve personagens muito cativantes. Eu acho que funcionariam hoje em dia numa boa. Mas só que a gente nunca vai saber, né? Talvez numa terra paralela, num universo paralelo, o Capitão Marvel não parou de ser publicado e ainda está sendo publicado, né? Aí a gente vai saber, né? Segundo a teoria do Delfim, de repente ele que seria uma terra paralela, ele que seria o herói que deu o pontapé de tudo, né? Ué, né? Numa terra paralela, tudo é possível. Vocês estão assistindo o seriado do Loki que terminou agora, né? Eu dormi em todos os episódios, cara. Então, né, numa terra paralela, o Jocélio assistiu tudo também. E numa terra paralela, o Delfim é o Italian Spider-Man. Exatamente. Eu sempre... então. Ô, Delfim. Oi. Vamos falar de outro Capitão e o Capitão América. Então, Capitão América que deveria ter se chamado Super-Americano, né? É uma coisa que o Joe Simon comentou nos próprios anos 40, né? E depois isso acabou constando na biografia dele, né? Ele pensou assim, não, ele tinha escrito o nome Super-Americano no fim da página e pensando, não, assim vai ser, né? Depois ele pensou que já tinha muito super por aí, mas tinha pouco capitão. Ele pensou, não, Capitão América vai dar certo, né? Fácil mas, assim. Ô, Delfim, teve um personagem, eu não sei, é de uma editora menor, chamado Super-Americano. Talvez, e como a gente pouco ouviu falar dele, acho que o Joe Simon estava certo na intuição, né? Acho que foi melhor ele não ter feito isso. Senão, por uma curiosidade, né? Tem um personagem chamado Thor, né? Embora que vocês vão dizer, mas o Thor era um personagem da mitologia nórdica e tal. Sim, mas a Marvel não foi a primeira a criar um personagem chamado Thor com identidade secreta, tá entendendo? Foi esse outro Thor dessa outra editora, se não me engano, era Fox. Sim. Continuando. Inclusive esse Thor nem durou tão pouco assim, ele foi até longevinho em relação ao da época. Lembro disso. Mas sobre o Capitão América, ele talvez tenha sido o primeiro herói com motivos patrióticos, vamos dizer assim, a ter dado certo. Apesar dele não ter sido o primeiro. Se eu não me engano, o primeiro foi o The Shield, né? Escudo. Então, e é por isso mesmo que o Capitão América tem um escudo. Então, tipo o Capitão América, mas aí tá. O Capitão América. E o escudo era parecido com o de The Shield, só que depois do primeiro número, parece que ele mudou. Para evitar conflito de direitos. O nome dele é escudo, porque ele usava um escudo triangular na frente do corpo. Ficava no tórax descendo. E era um triângulo de cabeça para baixo. E ele foi o primeiro com um tema patriótico. Quando o Capitão América chegou, ele também tinha tema patriótico e usava um escudo, só que não no tronco, né? Usava no braço,
um escudo triangular de cabeça para baixo. E até o escudo é bem parecido até com o que o X usava no corpo. Aí a arte ameaçou, a Arte Comics, que é... Arte Comics. Não sei, acho que no tempo era MLJ, eu não lembro como é que era o nome do tempo. Mas atualmente o nome dela é Arte Comics, o personagem mais famoso do editor é o Art. Aí tá tendo até qual é o nome? O seriado, né? Qual é o nome? Riverdale. Aí ameaçou entrar com uma ação, e aí, em vez para parar de publicar o personagem. Aí a Marvel simplesmente... Marvel não, no tempo era Timely Comics. Simplesmente mudou o escudo para um escudo redondo. Que fez muito bem, né? Acho muito mais aerodinâmico, o escudo redondo funcionou bem, né? E o Renegado já deu a dica, né? O escudo realmente é o escudo que está sendo publicado de novo, né? Pela arte, né? Esse escudo já foi publicado pela DC numa parceria com a arte, num selo chamado Impact Comics, que foi talvez o... eu lembro. Talvez eu tenho uma revista deles. É caso a Web, né? Um grupo chamado Web. Não, é que originalmente o Web era um herói, era um detetive. Só que aí quando for na Impact Comics, eles transformaram num grupo. Sim. Então, esses heróis até hoje são propriedade dos Goldwater, né? Da família da família criadora da editora que publica o Archer, né? E Delfim teve também uma segunda, eles iniciaram depois, acho que foi nos anos 2000, não lembro, e a DC tentou publicar esses heróis da arte novamente, e não deu certo. Mas justamente foi a Impact Comics, né? Não foi Impact, não. Teve a Impact, e depois teve de novo. Teve Impact, e tipo, vira e mexe, acho que não perdeu o copyright, sabe? Tipo, você tem que fazer alguma renovação, sei lá, renovação do título, se eu não me engano, tipo, The Shield, o nome da revista mesmo, sabe? Então, publica alguma edição, tipo, de 10 em 10 anos reaparece alguma coisa, e nunca dá certo, né? A gente fica até surpreso do Art ter sido renovado e ter dado muito certo, mas daí a gente lembra que Mark Waid, né? Então, deviam ter dado esse personagem na mão do Mark Waid também, quem sabe? Mas enfim. Churumelas. A gente não tá falando do Shield agora, a gente tá falando do Capitão América, né? Criado pelo senhor Joe Simon, né? Juntamente com o rei, o Jack Kirby. E só antes de passar, o Capitão Marvel é usado como propaganda na guerra, né? Os soldados liam histórias do Capitão América, eram fornecidos a eles no front como propaganda para elevar a moral das tropas. Sério isso? Isso. E antes mesmo deles entrarem na guerra, da Segunda Guerra, o Capitão América já participava da Segunda Guerra, né? Ele já ia lá combater os nazistas e Hitler. Até mas tem aquela a capa, acho que é do primeiro número dele, aquela capa notória, que ele dando um soco na cara do Hitler. Capa do Capitão América Comics número 1. Foi no mesmo. Poxa, aí depois, quando eles entraram, o Capitão América já estava na guerra faz tempo. Foi em 1941, agora tem que ver o mês, né? Março é o que está na capa. Então... Os Estados Unidos só foram entrar na guerra, acho que um pouquinho depois. Acho que... Sim. Não lembro exatamente, acho que foi em novembro, não sei. Eles entram na guerra pós Pearl Harbor. Sim. Agora não lembro qual foi o mês de Pearl Harbor. Bom, vocês acham que tem algum outro personagem relevante para fechar a conta? Bom, se a gente está falando da Era de Ouro, a gente já pincelou o Batman, o Capitão Marvel, o Super-Homem e o... A gente falou da Mulher Maravilha também. E a gente falou da Mulher Maravilha, né? Eu acho que dos super relevantes, aqueles que marcam a vida
e o estereótipo, o arquétipo dos super-heróis americanos, eu acho que é isso, sinceramente. O Aquaman... Então, acho que o Aquaman vem depois. o Submarino veio Não, primeiro. eu Né? sei, O mas... Submarino vem... Mas eu acho que o Aquaman não tem tanta importância assim. Ele até é um herói menor. Porque... mas posso falar uma coisa? Olha. Ele vem sendo publicado, né? Ele pode, assim, tem até períodos assim que ele não tem uma revista própria, mas ele vem sendo publicado desde os anos 40. Pode olhar, pode anotar lá. Não, sim. Mas ele ganhou muita notoriedade. Para mim, ele começou a aparecer mais, ter muita notoriedade, depois colocaram ele como um dos 7 grandes da Liga da Justiça, um dos 7 fundadores. Aí que ele ganhou muita notoriedade. Mas sim, realmente nos anos 40 ele não tinha muita notoriedade, eu confesso. Mas foi um dos primeiríssimos a virar desenho animado, né? Então... Sim, o desenho animado do Aquaman original, da Filmation, ele era muito, mas muito bom. Ele é um dos que tem mais episódios, né? Sim, Depois de Superman, eu acho que era o que tinha mais episódios, era Aquaman. Isso nos anos 60. Esses outros heróis da DC, eles vão ficar mais famosos assim, com a Liga da Justiça. Sim, Quem entrou na Liga da Justiça se deu bem. Pois é, teve um ou outro herói, né, que recusou a admissão na Liga e caiu no esquecimento, né? Por exemplo. Isso. Desculpa interromper, só senão a gente vai perder isso. Ele realmente aparece tanto quanto o Super-Homem, porque ele era a dupla do Super-Homem no desenho. Era meia hora de Aquaman e meia hora de Super-Homem. Era de Superman Aquaman Hour of Adventure. Mas os arquétipos acho que fecham com 5 mesmo. Né? Sim. O papo tá bom, mas vamos às considerações finais. Cova? Bem, Era de Ouro, como eu disse antes, marcou os quadrinhos, marca até hoje os seus ideais, conceitos, eles permeiam e perduram até hoje. Delfim. Oi. Dá o fim aí. Suas considerações. Eu acho que a gente, sempre que a gente vai falar dos grandes heróis iniciais, a gente sempre tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para puxar e a gente não precisa nem ficar lendo muito ou pesquisando. E quando a gente precisa pesquisar é porque, nossa, é alguma coisa que você quer muito dizer e lembrar, e que bom que a gente tem a internet para nos ajudar de vez em quando. A história é muito rica e, além de rica, ela influencia a nossa vida e até hoje de jeitos que a gente não percebe, né? Tipo essa brincadeira que o João fez e acabou caindo do cavalo, porque não é brincadeira, é verdade, do supermercado. É uma prova de que pequenos itens, pequenas falas de personagens, ideias que apareceram primeiro em quadrinhos desses heróis, né? A própria ideia desse super patriotismo do Capitão América, sabe? Que é um negócio que depois foi incorporado por todos os outros heróis, inclusive Super-Homem, por exemplo. O American Way of Life. O American Way of Life, exatamente, materializado, né? A verdade, a justiça e o modo de vida americano, né? Então, tudo isso é influência dos quadrinhos. Tudo isso é influência total dos quadrinhos, e a gente vai continuar sentindo até hoje. Mas, eu não sou norte-americano, eu não sou estadunidense, eu sou brasileiro. Como que isso influencia? Assim, isso influencia porque a gente consome mídia de todos os lugares, principalmente de lá. Então, a gente tem isso dentro da gente, esse tipo de influência, né? Que se mistura com as nossas outras influências e cria coisas novas aqui pra gente. Mas a verdade é que a gente é influenciado por isso, e cada vez mais. E quanto mais séries de super-heróis aparecem, mais a gente é influenciado por elas também.
mesmo as mais modernas, de personagens secundários, terciários, tal, pode perceber que mesmo nelas há referências a arquétipos universais ou aquilo que a gente chama de chavões, os clichês, que são os tropes, né? Que aparecem de tempos em tempos, e a gente está lá se defrontando com algum clichêzão que surgiu nos anos 40 da década passada, ou 50, sabe? É isso, é muita influência e a gente tem que abraçá-la, né? Porque ela está aí para fazer a nossa vida acontecer e aceitá-la sem nos deixarmos perder muito, mantendo o que a gente pensa de verdade. A gente pense melhor sobre isso, aceite a influência e o mundo será mais sossegado para viver. E a gente vai poder ter mais papos como esse, né? Aqui no Lambisgoia Cast. Bom, eu acho que é isso. A Era de Ouro deu, embora para você lendo, assim, hoje em dia, que com esses histórias assim, não tão sofisticadas quanto as de hoje. Não tem, porque as histórias foram evoluindo muito, ganharam conceitos, desconstruíram personagens, evoluíram personagens, mas eu acho que foi o início, foi tipo uma pré-história, não vou dizer pré-história porque tiveram histórias vieram antes, por exemplo, de livros e tal, mas foi, vamos dizer, uma idade média dos quadrinhos, e foi evoluindo até o que nós temos hoje. As pessoas podem até não achar grandes coisas hoje em dia, as pessoas novas que leem, mas se não tivesse sido isso, não teria chegado onde nós estamos hoje. É isso que eu acho. E, pô, tem muita coisa que eu leio lá que eu acho interessante. Tem muitos personagens, por exemplo, como citaram, que tudo até hoje mudaram, fizeram algumas modificações, mudaram, reformularam, ou alguma coisa assim, mas eles estão aí até hoje. Eu acho que o personagem tem força, tem poder. E hoje em dia é difícil você criar um personagem novo que não tenha características desses mais antigos. Por exemplo, super força, ou super velocidade, ou lançar raio dos olhos, ou voar. É muito difícil criar um personagem que não tenha características de algum que já foi criado. Bom, é isso. Maravilha. Bom, acabei de fazer também. Não, maravilha. Eu quero então agradecer aí a presença do Delfim, do Renegado e do Cova. Espero que vocês voltemos em breve para mais lambisgoiadas. Não é mesmo? Estaremos dispostos, sim. Estaremos por aí e por aqui. Então, falou, galera. Obrigadão. Até a próxima.